A paz de Deus a todos os irmãos e a paz do Senhor a todos os irmãos também. Irmãos, eu quero aqui testificar algo muito especial que Deus me trouxe nessa manhã desse dia, onde eu acordei, orei a Deus. Um assunto muito espiritual que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos é acerca das igrejas, acerca das igrejas que estão fechadas. Esses dias eu vim andando pela rua e de repente, irmãos, Deus me trouxe uma parte, eu pensando, né, quando que seria aberta as igrejas, e Deus me trazia uma parte em frente a respeito das igrejas. Irmãos, a igreja somos nós. O Senhor Jesus disse: vós sois templo e tabernáculo de Deus. Alguém fala assim: você precisa voltar para a igreja, você precisa voltar para a sua igreja, para Cristo te salvar e te abençoar. Com certeza, precisamos ter uma igreja para seguir, precisamos ter um ministério, mas sobre voltar para a igreja, Jesus ele não veio nessa terra pregar uma placa da igreja. Irmão, nós precisamos voltar para Jesus, voltar para Deus. Muitos estão dentro da igreja e estão parados na fé, parados no evangelho. Estão ali por algum interesse material, de qualquer forma, e que nós devemos acordar, irmão. O Senhor as igrejas permitiu se fechar justamente por isso. Para você que está indo para a igreja só porque o seu pai, sua mãe, seu avô foi dessa igreja. E você não segue, você não está ali pelo um caminho da salvação. Você está ali pelo um caminho porque a sua geração seguiu esse caminho e você acha que você está certo, que você tem que seguir também. Irmão, nós temos que seguir a Jesus Cristo, seguir a doutrina de Cristo e seguir a fé. E por esse motivo, Deus me trouxe à frente alguns parágrafos da Bíblia. Vou gravar em 2 vídeos essa gravação, mas vou começar aqui primeiro e depois, no final, eu vou contar um testemunho acerca do que Deus fez na minha vida. Irmão, o primeiro parágrafo está em Lucas, capítulo 14, 34, 32, 33, que o Senhor chegou diante de Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredeja os que são enviados. Quantas vezes quis te ajuntar com teus filhos, como galinhos seus pintainhos debaixo das suas asas, e não quisesse. Eis que a vossa casa e vós deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Preste bem atenção nesse texto, esse texto sagrado. Aqui fala claramente de um templo de Israel. Também era uma igreja, e ela ficou deserta, vazia. Por quê? Porque o pecado tinha invadido a igreja. Então o Senhor, ele permitiu que o templo ficasse vazio. Se nós formos mais para frente, João 2,17, vai encontrar uma resposta mais concreta. Eu vou ser rápido nesse assunto, que é um assunto muito relevante, 17 ao 20. Diz aqui: e eis que os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Respondendo, pois, os judeus disseram: qual sinal mostras que para fazer isso? Jesus respondeu-lhe e disse: derrubai esse templo em 3 dias e eu levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Então, irmãos, ali o Senhor não falava de um templo material, o Senhor falava de um templo espiritual, um templo que não era feito pela mão do homem. Levaram 43 anos para construir.
e o Senhor faria em 3 dias, quem consegue construir um templo do tamanho do templo de Israel em 3 dias, se não for o próprio Deus? Mas Deus desceria na terra e construiria uma igreja? Não, meu irmão. Deus não mandou ninguém construir templos na terra para adoração. Deus falou que nós seríamos os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque nós somos o templo e a habitação de Deus. Quando Deus revelou a nós a graça aos apóstolos no passado, o Senhor instruiu isso para eles. Eles seriam o caminho para a vida eterna. Através deles, eles seriam como uma pirâmide, como uma corrente, porque muitos o seguiriam. E eles deviam ensinar isso, porque é o seguinte, João viu numa visão um povo que inumerados olhos enxergava, uma grande multidão com palmas na mão diante do trono do Cordeiro e louvava a Deus de dia e de noite. Alguém conseguiria louvar a Deus dentro de uma igreja de dia e de noite? Não. Ali falava de um único povo, uma única igreja, uma única nação. Não dividiria as nações do mundo. Uma única nação serviria a Deus de dia e de noite. Então essa igreja que Deus está reunindo agora nesses tempos difíceis, Deus está reunindo o seu povo porque Ele está vindo buscar a igreja. Então vai ser uma igreja só que vai subir. Não vai ser a igreja do fulano, a igreja do ciclano, a igreja do tornano ou as placas de igreja. Eu não vou citar nomes de igreja porque existem milhares e milhares de igrejas, existem assembleias de Deus de várias denominações, existem igrejas pentecostais de várias denominações, existe igreja protestante de várias denominações, existe igreja cristãs de várias denominações. Então são muitas igrejas construída aqui na terra pela mão do homem, mas Jesus vem buscar uma única igreja, reunir uma única igreja para subir ao céu. É o que o Senhor tentava explicar aqui para os apóstolos. Vamos mais a fundo ainda, irmão, vamos mais a fundo. O assunto que Deus me trouxe à frente. Coríntios 6, 18 ao 20. Por isso, irmão, não foi nada premeditado. Não passei dias escolhendo essa leitura. Eu orei a Deus, busquei a guia de Deus e Deus me trouxe como deveria começar essa leitura. Vamos lá. Ó, Coríntios 6, do 12, do 18 ao 20. Diz aqui, ó. Fuge da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, em quem sois, que não sois de vós mesmo, porque fosse comprado por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e o vosso espírito em quais pertence a Deus. Quer dizer o quê? Fomos comprados quando o Senhor nos revelou a graça e nós chegamos e aceitamos a Jesus e deixamos o Senhor entrar. Fomos comprados por um preço de sangue derramado na cruz. Não foi com ouro, com prata, com dinheiro, não. Foi por um preço de sangue. Nós, irmãos, estamos ligados numa videira verdadeira. A videira verdadeira é Cristo. E somos enxertados na videira. Somos o pau do jambuzeiro. Porque nós não somos judeus, não somos israelitas, somos gentios. Então nós somos zambuzeiro que foi ligado na videira verdadeira que é Cristo. E aqui fala, não devemos prostituir, fugir da prostituição. Mas acima diz, não ajunta com o Senhor em mesmo espírito, fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Cometer um pecado fora do corpo, a Deus até tem perdão, mas prostituir é o quê? É uma sequência de prostituição. E prostituição não é só o adultério, não. Existem várias maneiras do homem prostituir, pelas palavras, pelo olhar, pela língua, pelos atos, pela procedência. Então, nós estaria manchando esse corpo que é a igreja. Somos a igreja, então
Temos que ser limpo. Por que que alguém vai lá limpar a igreja? Para que não haja pó, para que não haja sujeira. Então a igreja, quando começa o culto, a igreja está limpa já. Entendeu? Para receber o Espírito Santo. Imagine nós para receber o Espírito Santo. E alguém quer receber o Espírito Santo de qualquer jeito. Você quer receber Deus dentro de ti, quer falar da palavra de Deus, mas está sujo. Então se limpa na presença de Deus, porque você é a igreja de Cristo. Você que vai subir para o céu. Não é a igreja, parede, quatro paredes, não. É você. Então nós estamos num tempo, irmãos, que as igrejas estão fechadas e alguém fica desesperado. Ah, eu queria tanto ir para a igreja. Irmão, dobra o teu joelho no quarto, leia a palavra de Deus, porque Deus vai preencher o teu ser, teu sentimento, e tu sentirá a presença de Deus dentro de ti, porque você é a igreja. Você é o templo de Deus. Você é o tabernáculo, como diz aqui. Diz bem claro, não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Se é templo, nós não vamos num templo para adorar a Deus, uma igreja? Então nós vamos adorar a Deus dentro de nós mesmos. Como adorar a Deus dentro de nós mesmos? Irmãos, entrar em espírito dentro de nós, em particular com Deus, reunido, 1, 2 ou 3 reunido em nome de Jesus Cristo, ou mesmo com a sua família. Ah, mas eu queria ir para a igreja buscar uma palavra. Irmão, a palavra está aqui, é você a palavra é revelada dentro do teu coração. Então Jesus está reunindo tudo isso e trazendo entendimento e sabedoria para que vós possam entender, vós possam compreender a veracidade da verdade e da justiça divina de Deus. E aqui nós vamos mais para frente, irmãos. É mesmo livro Coríntios 12, 27. Aqui fala aqui, um versículo só. Ora, vós sois corpo de Cristo, seus membros em particular. Por quê? Para construir uma casa não é só com tijolo. Para um homem viver não é só com a perna. Temos vários membros no nosso corpo. Vários membros, braço, dedo, orelha, os olhos. E tem os membros interior. Então cada membro de nós fazemos parte dessa igreja, essa noiva chamada a noiva de Cristo, a amada eleita Rosa de Saron. Aqui diz bem claro, bendito seja na porventura, são todos apóstolos. Ora, vós sois corpo de Cristo e os membros particular, e uns por Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, e depois milagre, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Você vê, cada um recebe, cada um é um membro, cada um recebe. Não adianta não, eu quero o dom daquele irmão. Não, você tem que ser aquilo que Deus te colocou, porque você é uma partícula da igreja. E nós seguimos mais em frente, irmão, nós vamos para Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Eu estou sendo rápido, irmão, para o vídeo não ficar muito grande e ficar fácil de você entender. Depois você procura pelas palavras. Eu vou falando os versículos e você procura pela palavra. Então, tirar dentro da Bíblia. Porque às vezes você vai explicar alguma coisa, mas está explicando, mas não está mostrando dentro das Escrituras. Então, aqui eu estou mostrando dentro das Escrituras a igreja verdadeira. A igreja verdadeira somos nós. Somos aquele que serve a Deus de verdade. Não é aquela placa, aquela outra placa. Só cada um de nós. Deus está reunindo um povo para entrar no céu. 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, mas não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Pronto, irmão. Respondeu tudo. Respondeu tudo. Aqui está a resposta. Não existe nações e língua, não existe igreja fulana, cicrana, tornana. É uma só. É uma só igreja. E se nós for aqui, nós vai em Efésios 2:15. Efésios 2:15. Olha aqui. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é lei dos mandamentos, que consentia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz.
pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com a inimizade. Vindo ele, evangelizou a paz, vós estáis longe aos que está de perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quer dizer, e não adianta se sois estrangeiro, se sois forasteiro, se você tem concidadão, mais importante que somos a família de Deus, uma única família de Deus, irmãos, uma única família de Deus que somos nós. Está explicando aqui, uma única família de Deus, uma única igreja, um único povo para entrar no céu. Então não se preocupeis, não se desespereis. Nós precisamos da palavra, vamos na igreja para ouvir a palavra, mas a palavra está dentro da tua casa, está dentro de ti a palavra, irmão. Busca Deus e Deus te dará discernimento. E aqui vamos em Romanos 3:26, voltando um pouco para trás, vamos em Romanos 3:26, vamos encontrar, porque, irmão, isso aqui são sequência do assunto que eu estou relevando aqui. 3:26. Para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem em Jesus, onde logo a jastância é excluída, por qual a lei das obras, não pela lei da fé. Então nós estamos pela lei da fé, a mesma que Abraão. Abraão foi justificado pela fé, e lá não tinha igrejas, lá não tinha templos, tinha um único Deus que Abraão adorava. Ele subia ao monte para adorar a Deus, tinha um lugar para ele adorar a Deus, mas não era um monte, não era algo construído pela mão do homem, porque lá Deus construiu o monte, foi Deus que fez. A igreja verdadeira é criada por Deus dentro de ti. Como diz, o Senhor veio para derribar o que tinha sido construído pelo homem, para construir um novo templo, mas não um templo feito pela mão do homem, mas feito pela mão de Deus. Hebreus 10:18. Ora, onde há remissão destes, não há mais ablação de pecado. Quer dizer, a missão, não há mais. Deus te libertou, você está liberto da servidão. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer canto, na tua casa, no campo, no monte, na igreja, aonde você congrega. Então não se preocupar esses dias, o desespero está tomando conta da humanidade. Mas vamos no final dessa leitura, para terminar essa explicação. O que Deus escolheu, aí você vê se há essas qualidades em ti, para que você possa ser igreja. Tito 2:13-15. Você vê, irmãos, eu não escolhi nada. Deus escolheu para si. 2:13-15. Finalizando. Aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso, povo seu, zeloso e especial de boas obras. Falando disso, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém o despreze. Então tá aqui, irmãos. Essa é o conteúdo daquilo que Deus me trouxe nessa manhã. Já há dias eu vinha buscando a Deus e hoje Deus me trouxe assunto sobre a igreja. Sobre nós não ter hoje um lugar para adorar a Deus. Não se proste diante do homem. Não se proste achando que você tem que esperar aquela hora para assistir aquele culto online ou assistir aquele culto, aquele irmão pregando. Se proste diante de Jesus Cristo. Ele lhe fará entendido da palavra de Deus. Precisamos sim. Logo a igreja voltarão. Não estou falando mal de igreja nenhuma. Estou explicando para aqueles que estão tentando entender e ficam aí brigando com política para querer que as igrejas voltem. Irmão, nós estamos num tempo difícil. Isso já aconteceu no passado.
O povo se escondia nas cavernas, o povo corria para o monte para adorar a Deus, porque não tinha um templo para adorar a Deus. Depois veio o homem, construiu templos, levaram para Roma, em Roma construiu a primeira igreja, e depois da primeira igreja começou a surgir muitas outras igrejas. Cada um na sua sabedoria, no teu entendimento, começou a criar nomes e denominações. Primeiro a igreja protestante, depois as igrejas cristãs, depois as igrejas evangélicas, depois as igrejas gospel, que são as últimas, essas que eu não gosto nem de pensar. Gospel, que aceita tudo, você acha que você vai entrar no céu fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que a Bíblia condena. Mas Deus quer para si um povo zeloso. Zeloso o quê? Seja zeloso da palavra de Deus. Não precisa disputar alguma coisa, não precisa discordar, não precisa você brigar, sair para a rua fazendo caminhada, fazendo procissão, fazendo baderna. Porque isso é baderna, quando sai para a rua para tentar fazer baderna para abrir as igrejas de volta. Não precisa disso. Deus quer para si um povo zeloso, um povo sábio, um povo entendido, um povo que tem a mente aberta para Cristo, não a mente aberta para o mundo, aberta para Cristo, entendido do que está escrito na palavra de Deus. Especial porque somos especiais, diferente. Não somos iguais os fariseus, iguais os hipócritas. Somos diferentes. Nós temos que ser carregados de humildade, de amor, de piedade. Ao invés de ficar nas disputas, procura saber aquele que está passando necessidade. Ajuda aquele que está passando fome. Ajuda aquele que está, bendito seja Deus, em cima de uma cama. Ora, vai orar a Deus por aquele que está no hospital, como muitos já estão fazendo. Não se desespere. Boas obras. Aí chega, boas obras. Porque a fé sem as obras são mortas. Precisamos da fé e precisamos da obra. Você não vai colocar um aparelho na tomada se só tiver a fase. Tem que ter o neutro. A neutro não significa nada, mas o nada significa alguma coisa, porque o neutro, sem a fase, sem o neutro, não corre energia. Não corre energia. Então precisamos das duas coisas. Precisamos da fé em Deus, acreditar que as coisas vão voltar ao normal, ou se vamos reunir nosso corpo espiritual para esperar a vinda de Jesus Cristo, ou vamos também ter as obras, continuar servindo a Deus conforme servia antes. Sabe? Hoje eu não posso ir na igreja porque lá eu vou depositar minha oferta na igreja, mas como depositar minha oferta na igreja se eu não tenho uma palavra para ouvir? Irmão, continua depositando a sua oferta ou na igreja, na mão daqueles que são colocados para atender a obra, ou você mesmo orando a Deus e pedindo para Deus te revelar alguma coisa e você fazendo a obra de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor está reunindo um único povo para entrar no céu. E nós temos que caminhar no caminho de Jesus Cristo. Como aqueles dois moços que iam para o caminho de Emaús. Eles iam para uma outra cidade. Conversaram com o mestre, não entenderam. Mas eles estavam falando do Senhor. Eles estavam anunciaram o evangelho para o próprio Senhor, mas não sabiam que era o Senhor. Esse evangelho que Deus quer. Seja pregado essencial ou seja virtual. Mas anuncie que Jesus está voltando e está reunindo a sua igreja, um único corpo espiritual, não um corpo separado, um corpo dividido, um corpo de várias doutrinas, um corpo de vários Espíritos Santos, não, um único corpo, é isso que Deus quer, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no teu coração. Meu canal, José Cristiano Neves, desejo a todos um ótimo dia, abençoado por Deus. Estarei sempre por aqui. Eu vou compartilhar esse vídeo e você que assistir esse vídeo, compartilhe também. Compartilhe, porque a palavra de Deus, o Evangelho tem que ser anunciado para todas as línguas, nações e tribos. Deus seja louvado.